Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que eu quero compartilhar esse momento com você. Você que está aí acompanhando nosso culto ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é bom adorar o Senhor. E eu quero que você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Josué, no capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém. Querido irmão, eu quero aqui meditar com você nessa palavra de Josué capítulo 1, onde o Senhor fala com Josué, que era auxiliar de Moisés. A palavra do Senhor diz que depois que Moisés morreu, o seu sucessor era o seu auxiliar Josué. E Josué, ele tinha um grande desafio, que era liderar o povo de Israel. E o povo de Israel, eles, quando saíram do Egito, eles ficaram por mais de 400 anos como escravos no Egito. E Deus usou a vida de Moisés para que eles saíssem da escravidão do Egito. Mas esse povo era um povo obstinado, esse povo era um povo que tinha muita dificuldade em obedecer, era um povo que tinha muita dificuldade em seguir as ordens de Moisés, segundo Deus instruía Moisés. E por isso a Bíblia fala que Josué, sendo auxiliar de Moisés, sendo fiel a Deus, ele foi escolhido para levar esse povo até a terra prometida. Ele foi escolhido para dar continuidade na missão que o Senhor chamou Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, ele na sua velhice, o Senhor chamou, ele subiu até o monte, olhou, e Deus falou assim: está vendo a terra, Moisés? Lá é a terra, mas você não vai entrar nela, porque nós sabemos que Moisés lá atrás, Deus mandou ele tocar na rocha, e Moisés feriu a rocha, e isso desagradou o Senhor, e o Senhor falou que ele não entraria na terra prometida. Mas também Josué é aquele mesmo
que quando o sogro de Moisés disse para Moisés, Jetro falou assim: Moisés, você está fazendo tudo errado, você precisa de pessoas para te auxiliar, você precisa de homens para te ajudar. E a palavra do Senhor diz que Moisés escolheu homens de boa reputação, chefes de 1000, de 100, de 50, e assim dele saiu do Espírito de Deus e repousou para aqueles homens, cerca de 70 homens. E a palavra de Deus diz que Josué viu 2 homens profetizando fora do arraial, e Josué, ainda jovem, pegou e chegou em Moisés e falou assim: deixa eu ir matar aqueles homens, porque esses homens não fazem parte dos 70 que estão aqui, eles foram escolhidos, mas estão fora do arraial. Moisés falou assim a Josué: não, Josué, não mata eles não, porque eles também foram escolhidos para me ajudar a liderar o povo. Então a palavra de Deus diz que Josué, ele acompanhou as coisas que aconteciam no seu povo, e também com Moisés. Mas eu quero aqui recapitular com você em Números, no capítulo de número 13, a palavra do Senhor retrata um acontecimento interessante, aonde a partir do versículo 30, os versículos anteriores vai contar que eles foram espiar a terra. O jovem Josué, juntamente com mais 11 espias, mais 11 príncipes, cada um representando a sua tribo, e a palavra de Deus diz que ele foi junto com eles, e lá tinha gigantes na terra, e as pessoas que estavam com eles, os demais, quando chegaram com o relatório, trouxeram um relatório negativo, desanimou o povo. 10 daqueles espias disseram assim: olha, eu quero dizer uma coisa, lá tem gigante na terra, a terra tem mana, leite e mel. Realmente eles trouxeram as frutas, 2 homens, acredito eu que provavelmente seja Josué e Caleb, que trouxeram as frutas da terra, os cachos gigantes, mas mesmo assim o relatório deles foi negativo, eles desanimaram o povo. E a palavra de Deus diz que de repente, no versículo 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E a palavra de Deus diz que Deus não gostou da atitude deles, mas a Bíblia diz que dessa geração, desses homens que foram até a terra para espionar, somente Caleb e Josué tiveram uma palavra positiva e confiaram em Deus, e tentaram animar o povo, mas muitos ali não creram, muitos ali não se animaram. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor veio para o povo a seguinte: somente Caleb e Josué, que tem acima de 40 anos, que vai entrar nessa terra. Somente Josué e Caleb. Então, meu amado, a Bíblia diz que Caleb e Josué faziam parte do povo que iam desfrutar da promessa. Mas agora, lá em Josué, voltando para o capítulo de número 1 de Josué, diz que chegou o tempo de Josué liderar o povo, chegou o tempo de Josué estar levando adiante o povo para entrar na terra. Eu já ouvi alguns comentaristas chegar a dizer que para eles entrarem na terra prometida, era só atravessar o rio. E mesmo assim, eles não creram, não confiaram em Deus, e perderam de desfrutar das promessas do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo onde as notícias não são boas. As únicas boas notícias que eu tenho, que eu vejo hoje, é as boas novas de Cristo.
E é essa palavra que eu quero trazer para você. Não importa o tempo que eu e você estamos vivendo, você tem que acreditar, como está o tema da nossa mensagem: Deus está com você, não tenha medo. Assim como o Senhor esteve com Caleb e com Josué, eu quero aqui refletir com você nessa história, que Deus continua cuidando de cada um de nós. Semana passada eu falei aqui que Deus é aquele que protege a igreja, mas Deus também é aquele que tem um projeto individual na vida de cada um dos seus filhos, e Deus tinha um projeto na vida de Josué, e a Bíblia diz que Deus começa a animar Josué, no livro de Josué. Provavelmente Josué já tinha passado mais de 40 anos, e ele estava ali provavelmente com medo, provavelmente ele estava com dificuldade, por isso que o Senhor começa falando para ele assim: Josué, seja forte, seja corajoso. Aqui no versículo de número 6 ele diz assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra sob juramento prometido dar a seus pais. Versículo 7 ele reforça novamente: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a lei que Moisés seu servo lhe ordenou. Meu servo lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Eu estou lendo um livro, e o autor daquele livro, ele disse algo interessante. No nosso idioma, no português, quando a gente quer destacar alguma coisa, numa leitura, num livro, geralmente a gente grifa, coloca em negrito, mas na cultura judaica, quando eles queriam destacar algo que era importante, eles repetem várias vezes a mesma palavra. Por isso que você e eu, nós vamos ver aqui em Josué capítulo 1, que Deus vai repetir várias vezes, e o autor que escreveu aqui o livro de Josué, ele repete várias vezes, que Deus diz para ele assim: seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. O Senhor chega a dizer assim: não desanime. No versículo 5 ele fala assim: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. E ele começa a repetir em vários versículos: seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Eu quero dizer uma coisa para você, que você que está assustado com tudo que está acontecendo, seja forte, seja corajoso. Confie no Senhor, confie em Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos confiar na ciência. Cada hora ela vem com uma notícia: isso dá certo, isso não dá certo. Então é hora de continuar e confiar tão somente no Senhor. Deixa Deus cuidar da sua família. Confie que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando do seu casamento, Deus vai cuidar e está cuidando da sua vida financeira. Tão somente creia, porque a palavra de Deus diz que eu não te deixarei e não te abandonarei, assim como ele foi com Josué. Porque, irmãos, imagina, Moisés foi aquela pessoa que o mar se abriu diante dele, quando ele estendeu o cajado. Moisés estendeu o cajado, ele falava, veio as 10 pragas do Egito. Moisés, através da palavra dele, a Bíblia diz que veio uma chuva de codornas. A Bíblia diz que todos os dias vinha o maná, a comida vinha do céu todos os dias para alimentar o povo. Moisés foi aquele que ficou e viu a glória de Deus passar e desceu do monte lá com o rosto brilhando. Agora imagina Josué ter que dar continuidade, substituir a liderança de Moisés. Ele precisava de ouvir isso de Deus, ele precisava de uma palavra de Deus, para que ele desse continuidade na obra que o Senhor tinha com o seu povo. Ou seja, meus irmãos, hoje a terra prometida, que nós aguardamos como discípulos de Jesus, é
Nova Jerusalém. Nós não aguardamos algo material, algo físico, porque nós sabemos que essas coisas tudo são passageiras, mas nós temos uma convicção de fé, nós temos uma esperança que a Nova Jerusalém, a nossa nova morada é no céu. Então, meus irmãos, enquanto nós não formos nos encontrar com Cristo, nós vamos perseverar aqui na terra e crer que o Senhor está com cada um de nós, e Ele está pedindo, e Ele está dizendo nessa noite para nós: seja forte, seja corajoso, confia no Senhor. Ele chega a dizer: olha, todo lugar, Josué, que você pisar, vai ser de vocês, eu vou estar com vocês. Mas ele fala assim: olha, só que tem uma condição para me estar com você, e a condição é: obedeça a minha palavra. A condição que nós devemos seguir e obedecer, para que Deus esteja na nossa vida, para que Deus esteja na nossa casa, para que nós não venhamos nos sentir desamparados em momento nenhum, é estar na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra de Deus diz. Então eu quero dizer uma coisa para você: obedeça a palavra de Deus. Eu estava lendo hoje, preparando uma palavra, e nessa palavra era lá em Lucas capítulo 5, aonde Jesus, ele fala com os discípulos. Eu estava preparando essa palavra para o programa da rádio, e lá o Senhor, ele pede para entrar no barco dos discípulos, e quando ele entra no barco dos discípulos, ele pede para afastar um pouquinho da praia, e ele começa a ensinar a palavra para as pessoas, e depois que ele termina de ensinar, ele olha para Pedro, que ainda não é o apóstolo Pedro, ele olha para André, para Tiago, para João, e fala assim: olha, vamos voltar para o meio do lago. E a Bíblia diz que Pedro fala assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós iremos. Meus irmãos, nós conhecemos essa história. Quando eles lançaram a rede, aonde Jesus tinha dito, a Bíblia diz que eles tiveram que chamar os companheiros de pesca para vir com outro barco, e os dois barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. Quando Pedro viu isso, a Bíblia diz que Pedro fala: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador, eu não sou digno do Senhor estar comigo aqui. E Jesus olhou para ele, e para o seu irmão, e para os demais discípulos ali, os outros dois discípulos, disse assim: vocês serão pescadores de homens, deixe tudo e me siga. Olha que forte isso aí, meu irmão. Eles tinham pescado a noite inteira e não pegado nada, mas sob a palavra de Jesus eles foram e tiveram a pesca mais talvez uma das melhores pescarias deles, que ao ponto de quase afundar o barco, não por causa de tempestade, mas porque tanto peixe. A Bíblia fala em Lucas 5 que os dois barcos quase afundaram, que as redes quase rasgaram. Mas eles não disseram assim: não, Jesus, olha o tanto de peixe que nós temos aqui, agora que nós estamos bons no negócio, então nós não vamos ter como seguir o Senhor, não. Ao contrário, irmãos, a Bíblia diz que Pedro, André, Tiago, João abandonaram tudo e seguiram a Jesus, e vão se tornar os apóstolos de Jesus. Ou seja, meu irmão, se nós obedecermos a voz do Senhor Jesus, a voz dele está aqui, está registrada para nós, nós seremos bem-sucedidos, não importa as crises à nossa volta. O irmão Marcel esteve falando aqui, que nós podemos prosperar em dias difíceis, e é uma verdade.
Deus, Ele quer se mostrar o poder dEle sobre a nossa vida. Deus quer ser glorificado através da sua vida, através da sua casa, através da sua empresa, para que ninguém entenda o que Deus está fazendo, o que está acontecendo, que você não está quebrando no meio da crise, você não está doente no meio da pandemia. É para que as pessoas vejam que existe um Deus que tem cuidado de você e da sua casa, que Ele está com você em todo o tempo. Eu tive conversando com alguns irmãos essa semana, e eu não entendo de agricultura, e eu aprendi algumas coisas com ele, e um outro irmão disse para mim assim, falou: pastor, Deus tem feito diferença na lavoura, daqueles que têm fé em Deus. Ele falou assim, chegou a vez de chover só naquele pedaço nosso, e a nossa lavoura, no meio não choveu em outros lugares, choveu só na nossa. Eu falei: Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, Deus continua cuidando, Deus continua abençoando o seu povo, e Deus faz uma promessa a Josué, Josué é derivado de quase que o nome Jesus, de salvação, e Josué agora ele vai liderar um povo que tem dificuldade. Josué vai andar com um povo que não obedecia a Moisés, mesmo aquele Moisés que desceu com o rosto brilhando, que viu a glória de Deus. Mas quem estava com Moisés fazia toda a diferença, com Josué fazia toda a diferença. E ele fala assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Assim como eu andei com ele, eu vou ser na sua vida. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Josué acredita na palavra de Deus, acredita naquilo que o próprio Deus falou com ele. Por que você e eu, se você não observar, passa a desapercebido? Porque com quem Deus falava antes? Só com Moisés. Moisés entrava na tenda, Deus falava com ele. Agora Deus está falando com Josué. Deus não falava com outro, falava só com Moisés. Agora o próprio Deus está falando de uma maneira pessoal com Josué. Falou assim: Josué, eu sou com você, eu estarei com você em todo o tempo. Apenas seja forte, seja corajoso, seja forte, seja muito corajoso. Eu vou entrar com você, eu vou sair com você, aonde você estiver eu estarei junto com você. Mas obedeça a minha palavra, e eu serei com você. E eu começo, e aqui, se a gente ler o versículo 10, diz assim: então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem-me a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse delas. Aleluia. Josué creu na palavra de Deus. Josué agora não é mais aquele menino que estava preocupado porque tinha gente profetizando fora do arraial. Agora Josué é um grande comandante do exército, Deus vivo. Ei, meu irmão, eu e você não somos mais aquelas pessoas que andavam longe de Deus, aquelas pessoas que não conheciam quem era Jesus, só de ouvir falar. Não, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus... Não, meu irmão, agora eu e você somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós temos o selo, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos desfrutar de todas as promessas de Deus, da sua palavra. Tudo que é do Senhor é nosso, por herança, a palavra de Deus diz. Então, meu amado irmão, eu e você precisamos confiar e crer na palavra dele. Se você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 14, olha que interessante o que vai acontecer. Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos
que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel havia andado no deserto, e agora eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ou seja, meu irmão, a palavra de Deus diz que Calebe chegou a Josué 45 anos depois, lá de Números 13, que nós lemos lá. Depois daquele dia, 45 anos depois, agora Josué já é o líder. Deus falou que 40 anos eles iam ficar rodando em círculo no deserto, até morrer aquela geração. Somente Calebe e Josué iam sobreviver. E a palavra de Deus diz que passou os 40 anos, mas aqui fala em Josué capítulo 13, que tinham passado 45 anos. Você já fez esse cálculo? Por que 45 anos? Quer dizer, sabe o que, irmãos? Que havia 5 anos que eles estavam guerreando, porque a terra tinha pessoas, a terra tinha moradores, mas a terra era uma promessa de Deus ao seu povo. Então Calebe já estava guerreando com Josué e com o povo. Você vai ver nos capítulos anteriores que eles estavam distribuindo as terras para as tribos de Israel, e Calebe estava guerreando 5 anos pelos seus irmãos, e agora chegou a vez dele, porque ele creu na promessa de Deus, e ele falou assim: olha, se Deus, Josué, se Deus for comigo, assim como ele foi com Moisés, assim como ele prometeu para mim que ele me daria essa terra, eu vou conseguir conquistar a terra. E ele pegou e ainda pediu a terra dos gigantes, meu irmão. O que é os gigantes, meu irmão? É os problemas, são as pandemias, são as doenças que nós estamos enfrentando. Esses são os gigantes dos nossos dias, e nós temos que ser como Calebe e Josué, que crê na palavra de Deus. Nós temos que confiar que o Senhor está conosco. Nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para a sua igreja. Nós precisamos confiar nele, e eu quero desafiar você a confiar no Senhor teu Deus, aquele que é fiel, aquele que é rei, aquele que pode todas as coisas, aquele que é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Eu sei que muitas pessoas amadas estão partindo, mas muitos deles estão partindo com Cristo, e é para lá que nós vamos encontrar com eles. Nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos que nesses dias partiram dessa terra e foram para casa. Um dia nós vamos encontrar com eles, seja na volta de Jesus, ou se Jesus quiser que a gente vá antes. Mas nós temos que ter convicção, ter perseverança na nossa fé, assim como Josué e Calebe. Agora não eram mais só 2 jovens, agora eram 2 homens maduros. Calebe chega a dizer assim, eu acho muito interessante esse texto, eu me inspiro muito nesse texto, que ele fala assim: olha, eu tenho 85 anos, Josué, mas parece que eu ainda tenho 40, foi igual quando Deus falou com a gente lá no passado, quando nós batemos o pé e dissemos assim: nós vamos conquistar a terra prometida.
Ele creu, meu amado, ele creu, eles creram na palavra de Deus, e a Bíblia diz que Josué agora abençoou Caleb, e Caleb conquistou a terra de Hebrom. Você sabe quem que é Caleb? Caleb, os descendentes dele, vai sair a tribo de Judá, ele é descendente da tribo de Judá, perdão, ele é descendente da tribo de Judá, ele é descendente da tribo de Judá. Da tribo de Judá depois vai vir quem? Davi, Salomão, os reis do sul de Israel, os homens de Deus, os profetas de Deus vinham do reino do sul. Olha só, Deus não tinha só uma promessa, algo temporal na vida de Caleb, porque ele foi perseverante. Caleb aqui agora, além da sua ascendência ser de Judá, agora a sua descendência vai ser dos homens, dos grandes homens de Deus, da história que está registrada na tua Bíblia e na minha Bíblia. E o próprio Jesus é descendente de Caleb, é descendente de Judá. Ou seja, meus irmãos, as promessas de Deus, o cuidado de Deus sobre nós, continua sendo o mesmo. E Deus não tem algo só para mim, para você, mas também a promessa de Deus, ela vai se estender sobre a nossa descendência. Lá em Êxodo capítulo 20 fala que se nós obedecermos ao Senhor, a sua palavra, por 1000 gerações, Ele vai cuidar e vai abençoar. Sabe o que é 1000 gerações? Uma geração na Bíblia é 40 anos, então multiplica por 1000. Por 1000 gerações eu vou abençoar a sua descendência, se nós formos fiéis a Deus. E eu quero convidar você nesse momento, meu irmão, minha irmã, você que está preocupado, você que estava até o início desse culto desanimado, pensando, será, meu Deus, como que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer com a gente, Senhor? Eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você quiser colocar a mão no seu coração, coloca as suas mãos no seu coração assim. Ou levantar as mãos para os céus, ou se ajoelhar. É você e Deus, querido. É você e Deus. Confie no Senhor. Confie na palavra dEle. Vamos orar? Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, ó Deus, assim como o Senhor foi com Caleb, ó Deus, eu creio, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor está conosco, ó Pai, nesses dias de pandemia, Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor foi com Josué e a sua casa, a palavra do Senhor termina o livro de Josué dizendo que ele envelheceu com o Senhor, venceu muitas batalhas com o Senhor, foi um grande general. Ó Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele encerra o seu ministério, ó Pai, aprovado pelo Senhor, ó Deus. Tudo que ele fez, o Senhor esteve com ele, ó Pai, na sua história. Que assim seja na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos que estão me acompanhando, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, aonde chegar esta palavra, ó Deus, que seja uma palavra de restauração, de cura, tira todo medo, coloca, ó Deus, ânimo, coloca força, ó Deus, derrama do Teu poder, da Tua presença sobre essa vida, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que assim como Caleb, ó Deus, era um homem, ó Deus, perseverante, assim como Caleb, ó Deus, estava com as suas forças renovadas no Senhor, e disse: olha Josué, eu tenho 85 anos, mas eu me sinto como eu tinha lá 45 anos atrás. Que assim, ó Pai, o Senhor venha renovar a fé de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha renovar a nossa fé nesses dias, ó Deus, que nós possamos crescer na fé, ó Deus, em meio às dificuldades, que nós possamos, ó Pai, prosperar em dias difíceis, ó Deus, que o Senhor seja com cada um de nós, que o Senhor seja na nossa casa. Deus, eu creio na Tua palavra, ó Pai, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Caleb, ó Deus, o Senhor será conosco todos os dias, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, ó Deus, pelo
teu favor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, ó Deus, que é o Consolador, que é o amigo fiel, em nome de Jesus, Senhor. Esta é a minha oração. Amém e amém. Eu quero aqui desejar para você uma ótima semana. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com você. E eu vou ler mais uma vez para você essa palavra, para você não esquecer. Deixa ela entrar no seu coração, deixa ela fazer parte da sua vida. Ele diz aqui, ó, Josué capítulo 1 versículo 9: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Pega essa palavra para você, amado. Essa palavra é para a sua vida, é para a minha vida, é para a sua família, é para a minha família. Deus está conosco em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Vamos falar a nossa frase? Levanta sua mão aí, chama as crianças aí. As crianças gostam muito dessa frase, né? 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores.